Eu sou o João, eu co-dirigi esse filme com a Kátia e eu vou responder as perguntas que vocês me fizerem. Eu sou a Kátia Lund, dirigi com o João Salles esse filme e também vou responder. Eu sou Carlos Alberto Matos, sou crítico, pesquisador de cinema e estudioso de documentários. Eu sou Dano Coutinho, diretor de cinema. Vocês, esse filme começou já com essa ideia de ser um filme sobre o conflito entre policiais, traficantes e no meio os moradores da favela, ou ele teve outro princípio? Não, acho que começou assim. A ideia era um momento muito crítico da vida da cidade do Rio de Janeiro. Havia uma política de enfrentamento nos morros muito acirrada. O general Cerqueira era o secretário de Segurança, ele acreditava numa solução bélica, digamos, naquela época. E 3 pessoas se reuniram, a Kátia e o Valtinho primeiro e eu em seguida. E uma coisa que ficou muito claro desde o início é que a gente queria fazer um filme que fosse apenas um testemunho do que estava acontecendo. E que a gente não queria falar com especialistas, cientistas políticos, sociólogos, falar apenas com as pessoas diretamente envolvidas com o problema. O policial, o traficante e o morador. Essas tomadas aéreas da favela é uma imagem que eu acho que ficou bastante... circulou muito nos documentários brasileiros dessa época. A gente vê no Santo Forte, com sentidos diferentes, mas a gente vê também no Ônibus 174, um pouco mais tarde, um filme diretamente influenciado por notícias de uma guerra particular. O fato de fazer um filme para televisão influenciava de alguma maneira a forma de vocês tratarem os assuntos? Não sei. Você tem o problema do tempo, né? Tinha que ser um filme de 54 minutos e tal. Isso talvez mude. Agora, a abordagem... Foi um filme, né, Kátia, feito sem muita pesquisa. Foi um filme de urgência. A gente geralmente leva 6, 7 meses antes de começar a filmar um tema. Nesse caso, acho que entre a primeira reunião e o primeiro dia de filmagem, se passaram o quê, Kátia? 3 semanas? Não, na verdade, teve um tempo grande anterior, mas era para adquirir a confiança das pessoas. Agora, a pesquisa em si, a gente filmou diretamente. Que pesquisa? Por exemplo, esse policial que está aí, a gente foi descobrir no dia que a gente chegou para filmar. A gente não sabia que ele existia. A gente foi fazer uma entrevista com o comandante do BOP, que é essa unidade que invadia morros com muita frequência, uma unidade de intervenção em favela. E fizemos essa entrevista com ele, uma entrevista oficialesca e tal, e na hora de ir embora, alguém disse alguma coisa que nos pareceu interessante. Perguntou se já estão indo embora, e eu respondi de costas, estamos indo embora, o nosso dia terminou e tal. E ele, que é o Pimentel, fala que sorte, porque eu ainda tenho que invadir 1 ou 2 favelas. Eu achei que era uma frase interessante, me virei, era ele, e perguntei se ele queria dar essa entrevista. A Kátia estava do meu lado. E a entrevista foi feita com ele 5 minutos depois da gente tê-lo conhecido. Mas quantas vezes ele foi entrevistado? Uma vez só, essa vez. Num dia, numa vez? Numa vez só. Tudo que ele diz no filme? Tudo que ele diz acontece 5 minutos depois da gente conhecê-lo, numa entrevista de 20 minutos, 25 minutos. A gente passou ali por uma criança agora que tapa o rosto espontaneamente, e você tem esses personagens com as identidades tapadas. Como é que era essa condição? Isso era uma negociação? Isso era parte de uma negociação de acesso a essas pessoas, que elas não fossem identificadas? Como é que isso era feito? Não, na verdade, esse menino que está aí na Funabem, é Funabem esse lugar, né? Padre Severino. O Padre Severino, ele topou fazer a entrevista na hora, ele não colocou nenhuma condição de cobrir o rosto não, ele era menor, mas foi uma opção nossa de proteger. Não, eu acho que até é um preceito legal, acho que você não pode mostrar um menor infrator exibindo o seu rosto, eu acho que você tem que fazer isso. E se fosse maior era complicado também, né? Se fosse maior também era complicado. Sim, todos eles aparecem, os traficantes. O Adriano aqui, por exemplo, ele usa essa máscara. Quero saber o seguinte, por que vocês escolheram Santa Marta? E segundo, como foi a divisão de autoria de vocês dois? Bom, a primeira conversa que eu tive foi com o Valtinho. O Valtinho estava me chamando para fazer uma assistência para ele no Central do Brasil, e ele me perguntou o que tinha acontecido no morro durante um clipe do Michael Jackson. Quando eu comecei, e esse clipe foi filmado no Santa Marta. E a Kátia era produtora.
do clipe? Isso. Eu estava preparando a locação. Aí eu comecei a explicar o que tinha acontecido e o Valtinho se interessou. Ele falou, você não se interessaria em fazer um documentário sobre isso? Eu falei que sim. O dono do morro Santa Marta tinha acabado de ser preso e ele me perguntou se eu iria falar com ele na prisão e eu topei. Foi aí que começou a pesquisa do documentário. Isso foi quando? Em fevereiro de 96. Aí ele fugiu da prisão e quando a gente decidiu fazer o filme em 99, alguém me levou até o local em que ele estava escondido. Ele não estava no Rio de Janeiro, estava numa cidade fora do Rio de Janeiro, fora do estado do Rio de Janeiro. Eu fui até lá e me levaram até ele e eu conversei com ele, era o Márcio, e disse que queríamos fazer um documentário e que era muito importante conversar com o pessoal que representasse o tráfico. E ele disse que falaria e que colocaria, enfim, as pessoas que trabalhavam para ele em contato com a gente. E foi assim que a gente conseguiu filmar na Santa Marta. Ela falou 96 e 99, tem 3 anos nisso? A pesquisa, a ideia surgiu em fevereiro de 96. Aí as primeiras filmagens aconteceram no final de 96, no Cantagalo, com essas bailarinas. E depois, quando terminou a filmagem do Central do Brasil, que foi em 97, março, foi aí que começaram as filmagens do grosso do documentário. Então eu me enganei, eu me encontrei com ele no esconderijo em 97, um pouco antes da gente começar a filmar. Que foi? A filmagem... 97. 97. Mas é importante dizer o seguinte, quer dizer, tudo que é visto nesse filme, eu diria para vocês, 90% do que é visto nesse filme foi rodado num tempo muito curto, num prazo de tempo muito curto. E eu insisto, quer dizer, entre o momento de fazer o filme real, quer dizer, vamos fazer o filme, não vamos pensar em fazer um filme sobre isso, não vamos fazer o filme, reunir equipe, conseguir financiamento, até o momento da realização do filme, se passou muito pouco tempo, muito menos do que eu estou acostumado. E eu acho que o filme reflete um pouco isso, é um filme de urgência. Os personagens, como disse a Kátia, foram quase todos encontrados no momento da filmagem. A gente ia até uma delegacia, entrava e quem víamos, entrevistávamos na hora. O Pimentel, que é o policial que dá nome ao filme, foi encontrado 5 minutos antes. O Adão Chalebradan, que seria depois viria a ser um personagem de um curta do Walter Salles da Daniela, né, o Armas e Paz, né? Como é que vocês chegaram a ele também? O Adão era anterior, o Adão a gente já conhecia, né? Isso que eu ia falar. O público nenhum vai notar isso. Eu, como conheci, eu não estranho é o seguinte, que é um elemento, não é que é exatamente estranho, eu sinto que tem o Santa Marta, digamos, é o local básico, né? Você tem lugares que tem prisão, Padre Severino, que são instituições, né? Então, e daí, então, esse negócio do Adão e dela me pareceu realmente que tinha uma origem de um filme que não acabou sendo esse, que acabou... É um pouco isso, não? É verdade. Pelo charme, enfim, o Adão, tudo que ele é, né? É verdade isso. É verdade. O Adão era um personagem, ele morreu, o Adão, há pouco tempo. Eu já vou falar do Paulo Lins. Mas que o Valtinho havia conhecido e gostou muito dele, ficou muito impressionado com o Adão e tal. E em algum momento se pensou em fazer um filme ancorado no Adão e na Janete, que era a mulher do Adão. E eles tinham uma menina que era bailarina e fazia parte desse projeto de, enfim, meninas de favelas do Rio de Janeiro que dançavam balé. E em algum momento isso foi um pouco o norte do filme. A gente acabou deixando isso para trás, mas é verdade. O Adão é um personagem que a gente já conhecia antes de começar o filme. Agora, deixa eu só falar do Paulo aqui, um instantinho. Paulo Lins. Nesse momento, o Paulo Lins ainda não tinha publicado Cidade de Deus. Eu soube pelo Luiz Schwartz, dono da Companhia das Letras, que ele tinha recebido o manuscrito de um livro. E era um livro que chegava recomendado pelo Roberto Schwartz. E era um livro único, porque pela primeira vez alguém com experiência real de viver em favela escrevia um livro sobre a violência da favela. E a gente, Kátia e eu, fomos até a casa dele, em Santa Teresa, me lembro, e essa eu acho que é a primeira entrevista que ele dá
para a televisão, na vida dele. Ele não era conhecido. E ele está um pouco nervoso, a gente sente a primeira vez que ele fala, né? Mas é bacana saber que, enfim, o Paulo Lins aparece aqui pela primeira vez. Esse tipo de imagem é a imagem de arquivo que vocês usaram também, né? Imagens de TV Manchete, do filme Uma Avenida Chamada Brasil, né? Do Otávio Bezerra, né? E imagens de época do Man, né? As imagens de tiroteio são em geral de arquivo ou não? A gente não filmou tiroteio. A única cena mais tensa que a gente filmou, a gente comenta quando ela aparecer. Uma coisa que me faltou explicar é o seguinte: como você e a Kátia evitaram se destruir, brigar, se matar? Isso é uma coisa que... Como vocês dividiram? Porque eu sou educadíssimo. E ela? Também é. Não basta ser educadíssimo. Como vocês dividiram, por exemplo? Havia situação de filmagem, pelo menos, em que eu lembro... um dia eu já não ia, um dia você não ia, mas assim, como é que era? Olha, deixa eu dizer, eu acho que Kátia e eu estivemos juntos quase em todas as filmagens. E a gente dividia as perguntas. Eu sentava de um lado da câmera, ela sentava do outro lado da câmera, quem fazia a câmera era o Walter Carvalho. E a gente ia perguntando ao sabor do que nos interessava saber e da maneira como a pessoa respondia. Tanto assim que, em grande parte das entrevistas, você ouve a minha voz em off e você ouve a voz da Kátia em off. Em algumas entrevistas, a gente ouve também a voz do Valtinho. No início da filmagem, o Valtinho participou do processo. Eu acho que ele foi no Santa Marta, eu acho que ele está junto da entrevista do Paulo e daqueles meninos que mostram as armas e tal. No Padre Severino ele estava também. No Padre Severino ele estava. Eu acho que com Hélio Luz ele estava também, apesar de a gente não ouvir a voz dele, mas eu acho que ele estava lá também. Mas e na montagem? Como é que foi os dois? Brigaram? Não, na verdade eu comecei tentando organizar o material. Depois o Valtinho entrou e editou durante um tempo. E a gente editou, eu acho que umas 6 vezes, até que o João pegou e se enfurnou e editou a última versão, que foi mostrando pra gente, mas na verdade foi o João que estava editando. Por que você demorou tanto assim? Pelo seguinte, não, porque eu no mesmo momento eu estava fazendo outras coisas. Agora, eu tive a sensação, e todo mundo concordou comigo, Kátia e Valtinho, que a ideia, porque a gente tentou até o último momento incorporar essas meninas bailarinas no filme. E o filme terminava de maneira piegas, era uma falsa solução, piedosa e tal. Durante muito tempo foi isso, entende? Você mostrava o câncer e no final se apresentava, entende, o antídoto. E não é antídoto nenhum, quer dizer, é muito legal que existam pessoas dispostas a subir numa favela e ensinar balé às pessoas, mas é claro que não se resolve o problema dessa maneira. E quando você termina um filme assim, você dá um pouco essa sensação, você dá o soco e depois você assopra. Eu acho que a minha contribuição na edição final do filme foi assumir o desencanto, entende? Quer dizer, o filme termina de maneira, enfim, da maneira como termina. Não há solução, não se propõe solução nenhuma e termina numa espécie de beco sem saída, que não é uma afirmação de pessimismo, mas é apenas uma, como dizer, uma afirmação, um certo ceticismo em relação à maneira como o problema é constantemente enfrentado na cidade do Rio de Janeiro. E continuar com esse tipo de política, de fato, não há solução. Mais ou menos é isso que o filme tenta dizer. Coutinho, esse filme, há 10 anos antes, exatamente 10 anos antes, você estava subindo esse morro para fazer o Santa Marta, né? Você percebe algum tipo de diferença que está no morro e não no filme, digamos, não no tratamento, mas que está naquele ambiente mesmo, em relação ao tempo que você esteve lá filmando? A minha referência é esse filme, porque eu não voltei ao Santa Marta praticamente 1 ou 2 vezes para mostrar o filme, mas rapidamente, e é muito, muito tempo. Então, a realidade do Santa Marta eu conheço muito mais por esse filme que por notícia de jornal, entende? Mas é evidente, calculo eu, que tudo ficou muito pior. Eu acho interessante que quando eu comecei a pesquisa na prisão com o Márcio, ele falou para mim, se você está querendo entender, você tem que ver aquele filme do Coutinho, o 2 Semanas no Morro, né? E aí ele falou assim, eu tinha 14 anos ali e eu já era quem eu sou hoje. E ele deu uma entrevista em que ele fala assim, você perguntou, e você quer crescer, quando você quer trabalhar, quando você crescer?
E ele responde, trabalhar para mim é difícil, porque eu não posso me negar tanto. Eles querem que eu seja o que eu não sou. Ele já falou que... ele já contou o que ele ia ser, né? Não, lá ele disse que ele gostaria de ser um engenheiro ou algo assim, né? Isso. Mas que ele sabia que jamais conseguiria entrar numa faculdade, etc e tal, e que o que restava era pouco, quer dizer, ser o melhor porteiro, o melhor gari e tal, para ele era pouco. Isso ele me disse pessoalmente quando eu o encontrei da primeira vez nesse tal esconderijo fora da cidade do Rio de Janeiro. O Rodrigo, é interessante a gente pensar que Rodrigo é o Pimentel. O Rodrigo Pimentel, esse que está falando em off agora, ele já trocou, digamos, a polícia pelo cinema, né? Porque ele saiu do BOPE e hoje é um produtor, é um documentarista, participou do Ônibus 174, está produzindo filmes agora também, está documentando índios na Amazônia. É uma coisa interessante. Você sabia que ele tinha a formação universitária com os Gilmar? Não sabia nada, como falei, a gente não sabia nada dele. A gente, na verdade, é desses acasos que passam na frente do documentário, só do documentário, entende? A gente estava juntando material para ir embora às 6 da tarde, nesse batalhão do BOPE na cidade. E quando ele fala, que sorte que vocês estão indo para casa, porque eu ainda tenho que invadir 2 ou 3 favelas. Foi a primeira fala hesitante de um policial, entende? Porque a fala oficial do comandante, de todos os policiais, é uma fala firme, não há sombra, só há certeza, etc. E ele hesitou. Ele teve a coragem de demonstrar eu não diria um receio, mas um desassossego, digamos assim. E aí eu falei, bom, esse cara é interessante. E a gente levou ele para a janela. Ele disse, eu só posso falar com autorização do comandante. A gente tinha acabado de entrevistar o comandante, voltamos ao comandante, pedimos autorização, ele autorizou. E o Pimentel falou com a gente ali em 20 minutos. Previamente, vocês sabiam que ter um cara do BOPE seria uma coisa quase essencial para o filme? Assim, porque essa era a grande unidade de intervenção em favela, né? Os homens de negro, como chamavam os traficantes. Porque tudo que ele fala, ele não é testemunho ocular, tá? Ele pode ser que ele, né? Tivesse uma profissão universitária, está passando na fato, é que ele está na guerra. Então, tudo que ele diz no filme é 10 vezes mais forte que tudo que pode ser dito pelo Hélio Luz, pelo Paulo Luz, ou quem fosse. Claro. Então, isso eu acho uma chave extraordinária. É um personagem que... A gente tem... Perdão. A gente nunca imaginou que ele fosse ser tão sincero e tão aberto com a gente. A gente não imaginava. E aí é um pouco essa história que nem sempre acontece em documentário, mas quando acontece é extraordinário. Eu tenho certeza absoluta que o Pimentel está dizendo tudo aquilo pela primeira vez, inclusive para ele. Ele está se dando conta do trabalho de Sísifo que ele faz ali, entende? Da inutilidade da ação diuturna de invadir favela, de matar traficante, de ver companheiro morrer e tal. Eu acho que ele nunca tinha se dado conta disso. Ele articula isso pela primeira vez, não só para a gente, como talvez principalmente para ele mesmo. Não é outra razão pela qual depois de, sei lá, 6 ou 7 meses ele não estava mais na polícia. Quando o filme ficou pronto, ele não estava mais na polícia? Não, acho que ele ainda estava. Ele saiu logo depois. Ele saiu em seguida. Mas eu acho que isso... Por isso eu acho que ele é o melhor personagem do filme. Ele é o melhor personagem do filme porque ele é o único que diz alguma coisa que nunca tinha sido dita antes. Por ele, inclusive. E ele faz a ponte, né, entre a vivência daquele ambiente e a explicação do ambiente, né? Ele é o explicador que vive lá, quer dizer, o Hélio Luz ele está distante, ele está num gabinete, né? Não, mas eu acho que o Hélio tinha muita experiência também em ação e tal, mas o discurso do Hélio, a gente pode falar disso quando entrar o Hélio, era um discurso já pronto. O Hélio já dizia isso, entende? Na verdade assumiu aquela cadeira para poder dizer exatamente isso. Ele não está ali pensando algo novo. Eu acho que o que ele diz é interessante, mas não é para ele, Hélio Luz, novo. É novo para o Pimentel. O Pimentel está dizendo aquilo pela primeira vez. E isso é sempre bom quando acontece em filmagem, porque é um ato de filmagem. Não teria acontecido se não fosse o fato de nós estarmos ali filmando ele. Como é que era a relação de vocês com o Walter Carvalho, com a câmera nisso aí? Essa, por exemplo, esse filme é cheio de imagens roubadas. Essa imagem de futebol é roubada de futebol, um documentário que eu estava fazendo ao mesmo tempo. Isso aqui são imagens da BBC. Essa imagem é a nossa. A imagem essa é nossa. Essa é de vocês? Essa é a nossa. Mas em que circunstância? Eu estou curioso porque essa é de vocês, né?
Vocês estão lá, de repente, faz isso ou não? Na verdade, os meninos estavam lá e a gente queria pedir para o Walter acompanhar os meninos. E eles permitiram e ele foi atrás. Não foi a equipe inteira, foi o Walter, seguindo eles. Essa é uma ronda natural que eles fazem, mas é claro que pelo fato de saberem que tem uma câmera atrás, deve haver um certo teatro aí, entende? De achar que está no Vietnã, entende? Esses meninos, em parte, acabam entrando para o tráfico também pela fantasia do uso da arma, da ação, tem um fascínio por isso, e você potencializa quando você põe uma câmera atrás, né? Agora, eu estava lembrando, João, eu acho, não tenho certeza, mas o Adão, eu acho que a gente descobriu ele também por causa da bailarina. Foi o caminho inverso, né? Exatamente. A gente foi filmar a bailarina, a gente chegou na casa dela e estava o Adão e a Janete. E a gente ficou tão fascinado com ele que a gente gastou 10 latas de negativo com ele. E aí que surgiu a ideia da Daniela de fazer um outro filme em cima dele. É verdade. Mas eu me lembro de ir, antes de fazer o Notícias, eu me lembro de ir até o Cantagalo, fazer essa entrevista que está aqui. E não era muito claro que era entrevista para o filme sobre a violência. Era uma coisa um pouco mais... Podia ser o Adão. Era naquela época em que a gente filmava sem saber direito para que ia usar o material, entende? Porque não estava muito claro que filme a gente estava fazendo. Podia ser um filme sobre as bailarinas, podia ser um filme sobre o Adão, podia ser uma opção de coisas. A gente sabia que o material era bom. E ponto. Você sabe que a pesquisa do Santa Marta, do Castelo Forte, que no início era religião geral e tal, alguém me falou do Adão. Eu tenho uma pesquisa para o Adão, não sei se existe ainda, e ele, em termos de religião, também é fantástico, além das músicas que ele faz. Que ele tem uma teoria sobre o candomblé, etc. Mas é o fascínio que esse cara tinha, né? Ele misturava todas as teorias, Kafka com candomblé, com qualquer coisa, né? É negócio para qualquer um. Só não é negócio para quem nunca foi desempregado, para quem nunca passou fome. Para o miserável é negócio. E aí não é questão de entender, o pessoal vai fazer fila para querer trabalhar. Não é emprego, é emprego. Não é opção não, é emprego. Ganha mais que o pai. Eles são suicidas. É a realidade, eles são suicidas. Está vendo o irmão morrer, está vendo o primo morrer porque está envolvido, mas ele está querendo se envolver. Sabe por causa de quê? E a relação com o Walter Carvalho, por exemplo, que, enfim, eu trabalho com o Walter Carvalho desde a América, a gente está falando de 86, 87, há uma simbiose muito grande, uma facilidade de comunicação muito grande. E o Walter assume riscos, que eu acho que é uma coisa muito bacana dele. Nesse caso específico, o risco foi o seguinte: vamos fazer um filme em película, mas sem luz nenhuma, não há um único refletor. Então, na casa do Adão, que é uma casa escura, não há luz nenhuma. E o Walter, ele se deixa... Ele gosta disso. Ele gosta de arriscar a qualidade da imagem dele por uma coisa de risco, de criação. E vocês filmaram, então, em 16, em Super 16? Filmamos em Super 16 porque, isso é uma coisa que a gente já devia ter dito, não dissemos, mas esse era um filme parcialmente financiado pela televisão francesa. Os franceses queriam um filme sobre violência no Rio de Janeiro. E havia, então, uma determinação de que o suporte deveria ser em película. Olha, esse acesso a prisões, institutos e tal, seria hoje igual ao que vocês tiveram ou mudou? As circunstâncias mudaram? Eu acho que mudou completamente. Não se deixaria ir para uma Estado Severino? Eu acho muito difícil. Esse filme conta com uma grande sorte, que se chama Hélio Luz. O chefe da Polícia Civil, naquele momento na cidade do Rio de Janeiro, era um sujeito muito, muito fora do padrão. Era o Hélio Luz, um velho militante de esquerda, que, segundo ele, teria assumido essa cadeira, a cadeira do chefe de Polícia Civil, esse posto, para poder exatamente abrir, dizer, olha, é isso que nós fazemos. Que é o que ele diz ao longo da entrevista dele no filme, né? E, portanto, ele foi crucial para conseguir os acessos. Uma coisa que nunca tinha sido filmada antes, que é aquele depósito de armas, só foi filmado porque ele autorizou. Depois o Valtinho voltou lá e há uma cena no primeiro dia que se passa ali dentro.
A delegacia, o xadrez da delegacia, foi ele que autorizou, não se filmava aquilo. A 26, né? Tanto assim que o ônibus 174 tentou filmar o xadrez e não conseguiu, e usa as nossas imagens. Xadrez. Ele entra no xadrez vazio, mas o xadrez com pessoas presas, ele não conseguia autorização. E aí o Padilha usou as imagens do Notícias. O Padre Severino foi também o Lúcio? Já não me lembro. Não Foi sei. super difícil, foi muito, muito difícil. Não lembro como é que a gente conseguiu. Foi o que mais demorou foi entrar aqui, como o Padre Severino. E aí que tem vozes fazendo perguntas. O Walter participa também dessas Valtinho estava aí. Estava aí também. Walter, a Kátia, né? Valtinho estava aí. A morte sem vergonha também não está no bandido, tá? É neles. Olha, houve momentos, principalmente no caso dos traficantes, que vocês filmaram coisas, foram ditas coisas que vocês não usaram porque seria insuportável, ou seria, sei lá, ou insuportável para vocês, ou para a própria pessoa que falasse embora com o capuz. Não, a única entrevista que não foi usada foi a do Márcio. Mas dos traficantes normais que aparecem? Nada de... Olha, eu já montei esse filme há algum tempo, eu não me lembro. Mas de uma coisa que te chocasse assim, não, isso não vai, não, né? Não, acho que não. Acho que não. Acho que não. Existe um discurso antipolicial muito forte da parte dos moradores. Como é que vocês interpretam isso? Que existia já no Santa Marta, 2 semanas no Morro do Coutinho, e se repete aqui também, como se a grande ameaça viesse dos policiais. Sempre. Eu acho que isso aparece mais no filme do Eduardo. Eu acho que aqui aparece um pouco menos. Eu acho que aqui é bem equilibrado. Falam mal, enfim, tem medo da polícia e tem também medo do traficante. Agora, o Eduardo estava falando com a gente antes. Acho que é o que o Eduardo dizia. Diz aí, Eduardo. Não, eu acho que isso tem muita solução, é o seguinte, que quando você acusa em qualquer filme que se faz hoje na televisão, a polícia enquanto instituição, que você é favelado, isso não tem menor problema para a polícia. Ninguém leva em conta a credibilidade da polícia. Se você não acusar... Não tem represália direta. Sargento, tal. Não há represália, porque isso é normal, todo mundo assim. Falar do tráfico, você só pode falar no passado. E quando o passado não... Talvez remotamente possa voltar, quando ele está mesmo eliminado. O que torna esse discurso complicadíssimo, porque a polícia, que é realmente um terror, mas se torna muito mais fácil, entende? Essa é a cena que eu dizia lá atrás, foi a única situação tensa filmada por nós. No caso, por mim, por uma razão. Aqui o filme já tinha terminado. A gente já imaginava que o filme tivesse terminado. E eu estava fazendo um documentário sobre o Paulo César Caju, e me ligam para dizer, olha, o Santa Marta está sendo invadido. E aí eu pego a minha equipe que estava atrás do Caju e eu vou para o Santa Marta. A Kátia já não estava com a gente, nem o Valtinho. Na verdade eu estava. Na verdade eles me ligaram e eu liguei para a Raquel. Você apareceu nesse dia? Eu estava lá o tempo inteiro. Na verdade a Raquel me ligou e falou, o João tem que ir. Ela falou, não, mas a gente está filmando outra coisa. Eu falei, mas vocês precisam ir. E foi a favela que ligou para a gente. Vocês precisam vir, tem 3 helicópteros, tinha carro da polícia até lá embaixo, no Botafogo. E na hora que a gente foi filmar isso aqui, o pessoal do morro estava falando, vocês precisam seguir a polícia com aqueles moços, porque a polícia vai matar eles. E aí eu virei para você e falei, João, a gente tem que filmar isso. E você falou, mas a equipe não está paga para isso. Você liberou a equipe, você falou da câmera aqui, você foi operando a câmera, eu fui levando o chassi. E eu e você que subimos aqui. Essa cena do cara empurrando a mulher é essa? Eu tinha me esquecido completamente, tá vendo? Eu quis dar uma de bacana. Mas a câmera é sua, que estava sozinho. A câmera é minha. Na câmera e a Kátia estava junto. Não, e depois o Valtinho apareceu no final. Mas aí as imagens já não existem. Porque ele apareceu à tarde. E a gente filmou alguma coisa à tarde. Eu me lembro que à tarde teve tiroteio. Eu me lembro de uma hora em que o Aloysio Compasso, que fazia o som, se atirou no chão. Numa pedra, a gente ficou atrás de um muro, qualquer coisa assim, porque houve tiro, mas por alguma razão essas imagens não estão no filme. Isso tudo aconteceu de manhã. E agora você me disse que você também estava, nós dois juntos. Tinha televisão também ou vocês chegaram? Sim, mas a televisão é inteiramente controlada pela polícia, né? Então a polícia dizia não suba, eles não sobem. E como é que vocês subiam se a televisão não subia? Porque não há nada que impeça, né? É só você não querer
Você não sobe porque você precisa da informação da polícia e, portanto, você tende a acatar o que a polícia pede, né? Te pede em nome de uma informação que virá mais tarde. Não, mas o básico é o seguinte, é que você tinha de um lado o Hélio Luz, que dá um apoio, de outro lado o acordo do Marcinho. Isso daí era uma coisa essencial para você não ser confundido com o fato que você pedia, entendeu? Você não era tido como hostil. Isso é uma coisa importante. Mas de fato a polícia não queria que nós subíssemos. Não, a polícia tá vendo? Eles estão, nesse momento, eles estão dizendo, olha, fica aí. É o que ele está dizendo aí, mas eles não podem impedir. Essa é uma favela aberta, né? Quer dizer, mas a verdade é que a favela, o pessoal ali, muita gente reconhecia a gente, então a gente estava à vontade, a gente conhecia aquele morro. Vocês tinham um aval, Mas a polícia devia estar mais contra como vocês subirem do que... A polícia não sabia quem nós éramos, Pois é. não fazia ideia. Só aquele cara que te cumprimentou, né, que te salvou quando você quase se afogou. Eu me afoguei. Eu não me lembro disso. No parapente, o avião. Mas é verdade. Teve um cara que apertou teu braço, tua mão uma hora, um policial falou, oi João, tudo bem? Agora, essa cena que você filmou complicada, ela não teve um tiroteio. Não, nesse momento não. Clima terrível. Não, o clima que era muito tenso, porque as mulheres... É uma tática de guerrilha maravilhosa, né? Todas as mulheres saem juntas e acompanham porque elas querem ser testemunhas, né? E evitar que alguma coisa aconteça. Eu nem sei se esse menino ia tomar pancada ou não, mas de fato, para evitar o risco, todas as mulheres vão juntas, entende? E muitas choram. O Hélio Luz está agora expondo sua teoria do bandido analgésico. Ele não fala assim, mas é o bandido que você vai, a morte dele alivia, mas na verdade isso não ataca as causas da doença, né? É o centro do discurso do Hélio, né? E ele fala um pouco assim, quase como se estivesse sussurrando, é quase como se fosse uma coisa que tem uma certa ironia, quase como ele sabe que aquilo é o não dito, né? Mas ele é irônico, ele é sarcástico, por isso que ele é um grande personagem também. Por acaso ele é muito inteligente. Aquilo atrás do time do Botafogo? Claro que é, mas não fui eu que pus. Eu pus a camisa. Poderia ter sido. Eu pus a camisa. Não. Explica tanta coisa, meu Deus. Ele sei quem é, poder filmar. Eu pus a camisa. A camisa eu coloquei naquela posição estratégica, mas o quadrinho já estava lá. A gente só botou a câmera. Não, e eu pus a camisa. Que era dele, mas estava fora de quadro. Mas esse dia a gente morria de medo, porque tinha mais de 300 policiais ali, eles estavam atrás do Márcio mesmo, e no final, quando a gente desceu, os policiais estavam todos ali cheios de ouro, olhando, tinha esse X9 aí, foi realmente um dia muito tenso. Mas no fundo, a filmagem foi muito calma o tempo todo. Acho que a gente não correu risco em hora nenhuma. Não, mas foi só tenso, mas não foi perigoso. Seria muito difícil acontecer alguma coisa. Não foi um filme difícil de ser feito do ponto de vista a gente não se expôs a perigo nenhum. O que foi interessante nesse dia foi o silêncio, né? O morro estava completamente em silêncio. Uma coisinha só, João, que é meio anedótica, mas as coisas às vezes dão uma aliviada. Como você botou nomes de pessoas que estavam encapuzadas e que podiam ter um nome real citado? Não vai fazer falta. Não, isso eu não posso falar. Não culpe a bicha. Essas pessoas, evidentemente, o nome que aparece, os bandidos, né? Não são os nomes verdadeiros. Tá. Então você tem que criar um dispositivo. Como é que você vai nomear? E eu criei o meu. Eu tenho nomes antipáticos, por exemplo, já basta. Nomes antipáticos, Agora, todos eles. Deles, vocês que conheceram... Essa decisão é só minha, ela não é da Kátia, tá? Eu assumo integralmente o fato de ter batizado. Para dar pessoal. Para quem entende de futebol, se assistir o filme de novo e fizer uma lista dos nomes e tal, vai começar a entender o que eu estou dizendo. O dispositivo criado. Esses slides que aparecem são slides tirados de um filme do Wiseman. O Wiseman resolve assim. O Wiseman é um grande documentarista americano, e ele tem um filme sobre uma delegacia. E nesse filme ele faz as transições com esses slides. E eu tinha acabado essa cortina, mas que tem barulho de slide, né? Parece um slide. E eu vi aquilo e falei, essa é uma boa solução
vergonhosamente imitei. Eu acho interessante uns paralelos, quer dizer, o filme ele se estrutura basicamente por depoimentos cobertos por imagens, paralelismos e convergências e conflitos, né? Mas é um filme extremamente dialético, porque ele está o tempo todo tratando de um conflito, mas com coisas que, na verdade, convergem, né? Discursos que convergem. Então, ambos, tanto os moradores como o Hélio Luz e tal, responsabilizam, digamos, em última instância, as elites pelo tráfico. A gente tem aí as armas, né? No início do filme tem um momento em que dois personagens, um morador e um bandido e um policial falam em oportunidade também, em ir atrás de uma oportunidade. Agora a gente tem um paralelo das armas, que é outra coisa bem interessante também, que é um conflito, mas na verdade são dados convergentes, né? Essa é uma clara cena, fazer paralelo da amostragem anterior, e daí esse gado foi escolhido por acaso, havia candidatos, como é que foi? Claramente é isso, mostra, né? Como que esse menino foi escolhido? Foi por acaso, ele estava ali. Porque reuniu-se tudo, é uma cena preparada. O bacana é porque é claramente uma cena que é feita para a câmera, mas que é claramente dito, que é ótimo. A gente escolheu as armas que estavam ali. E a gente pegou o menino que estava ali. Podia ser outro. Podia ser outro. Aquela cena, por exemplo, em que aparecem as pessoas fazendo os pacotinhos de cocaína, numa cena de cima da mesa. Acho que é uma imagem arquivo. Aquela imagem de arquivo. É bem anterior. Como eu falei, quer dizer, 96. não houve nenhuma situação tensa, com exceção daquela que foi não perigosa, mas tensa. Esse é um filme convencional, quase. É uma câmera no tripé e pessoas que falam. Em situação... Tem essas coisas de acompanhar o BOPE aqui, por exemplo, eu acho que é o Morro do Turano, na Tijuca. Isso é você. Somos nós. Aqui estava eu, estava o Walter Carvalho, acho que a Kátia estava também. Mas, no fundo, é uma invasão cenográfica, entende? Precisava, né? Não precisava, mas nada está acontecendo aí. Era Disneylândia. Era Disneylândia aquilo, entende? Que nem Isso é novo, isso ninguém conhecia, esse depósito. E quem nos falou desse depósito foi o Hélio, que disse, olha, vocês têm que ir lá filmar para vocês verem a quantidade de armas que Onde tem. é esse depósito? É ali na sede da Polícia Civil. E é um cenário extraordinário. O Walter e a Daniela vão fazer uma das sequências do primeiro dia nesse depósito, né? Isso. Agora, desses meninos de capuz, sem contar os depósitos, então, você sabe o que aconteceu com eles depois, mais ou menos? Podia ir um a um, né? Mas eu te diria que grande parte deles já não... Aquele que mostra as armas, o Dudu, ele morreu já. Ele morreu em outro morro, ele já estava em outra situação. Dudu é o nome verdadeiro dele? Era o nome verdadeiro. Ele tinha quantos anos ali? 13 anos? Por aí? 12, 13, 14, magrinho, pequeno. Olha, o Adriano, que aparece com capuz, falando, morreu. O gordo, que eu não sei se já apareceu aí. Ainda não. Acho que apareceu. Ah, não, você fala o gordo, o velho preso. Não, esse... Morreu. Claro. Ele estava fora já da prisão, arrependido, evangélico, mas ele foi morto a tiro, né? Foi num sinal, ele foi executado. Foi com uma escadinha. Foi executado. Olha, eu outro dia fiz essa conta, enfim, meio macabra, mas eu acho que são 12 ou 13 personagens nesse filme que representam os bandidos. E desses 7 já morreram. Mais de 50%. Que a gente sabe, né? Que a gente sabe. E não sabe ninguém que saiu disso. Não. Eu conheço gente que saiu, mas nesse filme especificamente não. O Hélio Luz saiu da polícia logo depois desse filme, não foi? Saiu. Da chefia da polícia. Saiu e se candidatou à Assembleia pelo PT e o filme caminha, você vê, quer dizer, tem uma certa... Tem um certo impulso em direção à entropia esse filme, sabe? Quer dizer, começa mais organizado e vai indo e termina na anarquia absoluta. No caos, né? Tem a tentativa de organizar isso no passado e, enfim, pelas cartelas você começa, desorganização, depois é caos e aí termina
na morte, que é no enterro dos dois. Isso era uma coisa que a gente queria desde o início, se lembra? Que era pela primeira vez na minha vida, e na vida da Kátia, a gente precisou esperar alguém morrer para que o filme pudesse ser terminado, porque a gente sabia que o filme teria que terminar com o paralelo da morte de um policial e da morte de um traficante. Então eu me lembro que a Raquel, que era produtora, ligava para a polícia civil todo dia para saber se havia esse infortúnio. Alguém morreu em ação ontem ou anteontem, para a gente poder filmar o enterro. Dos dois lados. Do lado do traficante é talvez até um pouco mais fácil, porque morrem feito moscas, né? Se você tem contato, você acaba sabendo. Mas policial é mais difícil. Ocorre com menos frequência. Se bem que nesse momento da cidade do Rio de Janeiro, eu não me lembro mais os números, mas morriam muitos policiais. E eu me lembro que a gente ficou um pouco precisando disso, dessa sequência final, para filmar, o que é uma coisa terrível, né? Eu acho que, aliás, eu acho que você vai ser essencial no filme. Esse final, né? Os dois inteiros. No esqueleto que o Valtinho fez, no primeiro dia em que a gente conversou de fazer esse documentário, ele fez um roteirinho e ele tinha, assim, o tráfico de um lado e a polícia do outro, os níveis diferentes, os chefes até o menor, as armas dos dois lados, os enterros dos dois lados, e essa era a estrutura base do documentário desde o início, né? Esse é o famoso depósito. Essa era a delegacia que o Hélio Luz dizia que era a mais terrível. Chama Todos os Santos, né? Ironicamente. A pior de todas. E que hoje deve estar mais ou menos igual, ou ela ou outros. Né? Não. Tinha 30 caras em cada... Você está vendo aí, né? E não tinha uma janela, não tinha um ar, né? Escuro. É a ponta do sistema. É excluído mesmo. Nem quando ele chega, quer dizer, enquanto vivo, ele vai operar tudo. Agora é incrível que hoje a nossa situação é muito mais caótica ainda do que está aí nesse filme, né, em 97. Hoje em dia, não dá nem para falar. De corrupção, inclusive. E essa coisa que o Hélio Luz diz, que ele de alguma forma desmente aquele projeto romântico do Comando Vermelho de que ele iria cobrir, né, as lacunas do Estado no morro, né? E que isso não aconteceu, né? É só isso. Agora, interessante. E também que ele não acredita que o tráfico seja organizado, né? Para ele, crime organizado é o bicho. Mas a polícia, ele falou, né? Não, aí é o lado marxista dele, que é o Estado, ele gostaria de dizer que é o Estado. Não, mas crime organizado, para ele é o bicho. E o tráfico é feito de pequenos varejistas e tal. Eu não sei se isso continua sendo verdade, mas enfim, era a tese dele. Mas o interessante, de qualquer maneira, na época, é que havia o Cerqueira e ele, né? E eles se entendiam a partir de uma visão... Isso é muito interessante. Isso é importante falar. Isso é muito interessante, porque o chefe, o secretário de segurança, era o general Cerqueira. Um homem que teve um papel importante durante o regime militar. E o Hélio Luz, durante o regime militar, está exatamente do lado oposto. Ele era... Diz ele que não era ligado ao MR8, mas certamente estava ali na franja, entende? E o general Cerqueira era um homem do aparelho de repressão. E é esse general Cerqueira que o convida, que vai buscar o Hélio Luz numa pequena cidade interior do Rio de Janeiro e oferece a ele a Polícia Civil. Por quê? Porque havia um traço de união entre os dois, que era a honestidade. Eles ficaram juntos quanto tempo? Bastante, eu acho. Até depois do filme? Eu não sei dizer, mas quando a gente chegou para fazer o filme, o Hélio Luz já era o chefe de Polícia Civil há algum tempo. E eu acho que o general Cerqueira atravessou quase todo o governo Marcelo Alencar como secretário de segurança. Mas eu acho que isso é um lado tenebroso de como as coisas pioraram. Você imaginar que dois profissionais, pelo fato de serem profissionais, não, independente das diferenças ideológicas, trabalhem juntos, é absolutamente impensável hoje. Um pouco. Quem faz a liderança, um dá tiro com o outro, é uma estupidez permanente, jurídico, sigue-sal, isso, por exemplo, é uma imagem não eram corruptos e
estavam fazendo o que achavam que devia ser feito, né? Essa, aliás, é a grande entrevista, a única grande entrevista, com exceção da do Márcio, que não entra por razões de segurança. No caso do do general Cerqueira, é uma entrevista importante que o general Cerqueira deu para o filme e que a gente acabou não incluindo na edição, mas que está nos extras do DVD, e é uma entrevista interessante. Por que vocês resolveram repetir essa sequência em slow motion? Na verdade, no material de arquivo, ela já está em slow motion. Ela tem as duas versões, né? Uma imagem do Borel, da TV Manchete. E toda vez que eu vejo essa imagem, eu já vi milhões de vezes, eu sempre me impressiona. Mesmo vendo 2 vezes seguidas, você não acredita, né? Loucura. Cena de guerra realmente, né? Por mais que toda noite você vá lá. E não, isso é nada. Não, os 2 meninos morrem. E um policial morre também. 2 meninos morrem logo a seguir. Aqueles dois, ali, eles morrem Esse câmera, 10 segundos depois. Esse câmera se explosem também. Eu o conheci outro dia. Tem dezenas de jovens que não estão no movimento, que estão esperando a vez de entrar no o uso da música, João e Kátia, vocês... A trilha sonora do Antônio Pinto, que entra aqui e ali, por que vocês acharam importante ter uma base musical em alguns momentos? Olha, essa talvez seja uma das influências do formato televisão, né? Eu sempre achei que na televisão você acaba fazendo determinadas, eu não diria concessões, mas você acaba utilizando determinados, você utiliza determinados instrumentos que talvez você não utilizasse para uma plateia que vai ao cinema e que tem, enfim, o ato de ir ao filme é um ato volitivo, o cara sai de casa, compra... Na televisão não, a atenção é mais superficial e você tem que tentar segurar o cara com você, entende? É bem discreto o uso da música, mas ele está presente aqui e ali. Essa entrevista desse menino ele tinha 17 anos, né? Isso aí é muito impressionante também. E é outro exemplo de uma pessoa que apareceu ali na hora, a gente perguntou se você topa fazer uma entrevista, ele sentou. E no meio dessa entrevista até eu dou uma gaguejada, porque eu não consigo acreditar na resposta que ele está dando, que é na hora que ele falou que ele matou um X9 com 11 anos de idade. E ele fala dessa forma tão natural, né? Tinha que matar de novo o mato. Essa é uma das falas que mais impressiona as pessoas quando ouvem. E, bom, a gente vai ter outro paralelo. Só de dever cumprido. Dizer que cheguei em casa e não dormi, eu vou estar mentindo. Tá indo o Rodrigo. Outro paralelo importante também, ele dizendo que também é só a sensação de dever cumprido. Isso é uma coisa realmente buscada na edição, esses paralelos. Eles às vezes são fáceis, mas nesse caso específico, eu acho que eles funcionam. Eu me lembro que eu busquei um paralelo que eu não consegui. Eu pedi para o Hélio Luiz escalar o time do Botafogo. E o Márcio também é botafoguense. E o Márcio escalou também o time do Botafogo. E eu queria pular da escalação de um para a escalação do outro, entende? O mesmo time. Escalaram igual? Falaram, porque era o time campeão de 95, campeão brasileiro de 95. Vamos deixar os assuntos menores do lado. Meter vários bancos, vários carros fortes, arrumar um montão de milhões de dar aqueles que precisam. Não são menores. E a polícia, ela vive essa guerra particular. E essa cena, como é que foi? Essa é a mesma coisa. É a mesma ação no Turano. Começa lá em cima no Matagal e depois entra na favela. Ele fala na guerra particular, né? Que é a fala que dá o título ao filme. Né? Extraordinário que ele tenha usado essa expressão, né? É incrível, né? Quero uma família pra mim. Aqui é um pouco a sensação do inferno, né? Do Dante, você vai entrando, cada círculo, né? Aqui você chega no que é de pior, né? Quer dizer, meninos de 10 anos com um tiro na perna, esse menino tem tiro na perna, vocês dizem, bom, tá perdida essa guerra, né? Não tem jeito, né? Assim, esses meninos sem pai, sem mãe. Tem a televisão, né? Tem lá atrás. Ele já mostrou a perna, não? Ainda não. Vai mostrar agora, né?
Isso é uma coisa que surgiu na edição, e piorando. À medida que o filme avança, a sensação de distopia é cada vez maior. O filme tinha um título antes desse título? Tinha títulos péssimos. Por exemplo? Um era Guerreiros Urbanos, outro era Bailarinas, mas na verdade era sempre um título provisório, né? Porque esse material, a gente teve muito cuidado com esse material, ele foi revelado todo fora do Brasil. A gente protegia de uma forma muito cuidadosa. Tá entrando agora na sequência do desânimo total, do beco sem saída, né?